Olá, pessoa aleatória da internet. Esse é o Sem Tempo Podcast. Nós somos os apresentadores. Meu nome é Gabriel Muniz e comigo... Eduardo de Lima. E hoje a gente vai fazer a apresentação do primeiro episódio dessa maravilha que você está tendo o desprazer de acompanhar, que é o nosso cast. E aí, Gabriel, qual é o tema de hoje? O nosso cast ele é bastante flexível, categoricamente. A gente vai se ater a momentaneidades e delírios próprios. E eu acho que, cara, o motivo disso tudo é frustração, eu diria. Eu concordo. Porque desde pequeno eu fui frustrado com informação. E informação de qualidade me parecia apenas acessível num mundo de fantasia, como, por exemplo, o mundo cristão. Eu era um garoto que fazia catequese e... Pois isso escalou muito bem. E aí? Escalou de... E cara, foi os éons da minha vida foram passando e com 20 anos, depois de ter passado pela faculdade, pelo ensino médio fundamental, a gente percebe que filosofia boa é rara, né? Filosofia boa é rara, isso é verdade. De filosofia merda, o mundo tá cheio. Não, o que o Gabriel falou de uma maneira elaborada para as pessoas que vão nos acompanhar é que a gente vai falar merda, mas não vai ser merda qualquer, vai ser uma merda de qualidade. E nessa merda de qualidade vai ter um milhozinho que vai ser a filosofia. Vai ser muito legal. Um milhozinho lá no topo. Então, cara, você tava falando sobre o lance de você ter feito catequese, feito a faculdade e ter percebido que não existe informação de qualidade abundante na sociedade. Por que você acha isso? Eu acho que o método científico expõe algumas verdades categóricas muito importantes e a globalização, a evolução tecnológica e informacional, acho que talvez até os próprios investimentos em massa, não em grande massa, mas alguns envolvimentos estatais para escolas acabam concentrando algum tipo de conhecimento em algum lugar. Eu concordo. E muito desse conhecimento é factual no sentido estatístico, no sentido de análise da magnitude de algum certo fenômeno natural, enquanto no campo das verdades racionais, as ciências a priorísticas são sempre negligenciadas e as ciências que são ciências empíricas que têm utilidade, mas que em si se baseiam em ciências a priorísticas, né, de qualquer forma. Sim. Elas são superestimadas Sim. E isso é muito engraçado, cara, porque você vê um professor, você chega no ponto que você vê um professor de direito defendendo algum tema que você sabe que mata 30 mil pessoas por ano, tá ligado? Exatamente. Mas sabe o que é? Esse lance da informação, eu acho que é muito simples e ele se conecta bem com o que você falou sobre a questão da negligência das ciências priorísticas. Em primeiro lugar, a concentração de informação, eu acredito que ao longo da história tenha sido utilizada como um método de dominância. E esse método tem sido desgastado de uma maneira fatalista e ele tem por final, não por final, tem por objetivo controlar as pessoas e manter o poder a uma certa classe ou um certo grupo de pessoas,
mas ele vai acabar sendo desgastado até não existir mais pelo fato de que a informação descentralizada hoje está se tornando algo muito comum e barato. Da mesma forma que antes você precisava ouvir um rádio ou uma emissora que precisava de uma concessão do governo para estar podendo transmitir algo, e hoje você pode usar um podcast de qualidade como nós, você também tem acesso a uma série de outras coisas. E sobre a negligência das ciências a priorísticas, é muito fácil. É porque as ciências que tratam de temas factuais sobre coisas que são... Putz, esqueci a palavra. Sobre coisas que são testadas no meio físico, sobre coisas empíricas, ela pode ser manipulada, de certa forma, dependendo da narrativa da pessoa que está elaborando o estudo ou controlando a informação. Quando você trata de informações a priorísticas, elas são absolutas. Ninguém pode refutar um axioma, por exemplo. E esse tipo de informação absoluta não serve a nenhum propósito, além da verdade. E a verdade não é interessante para quem quer controlar outras pessoas. E é por isso que a gente vê na faculdade um professor de direito defendendo a porra de um tema que mata 30 mil pessoas por ano. Ou interna 350 mil por ano. Ou faz com que 35 milhões não tenham água e que façam que metade não tenha esgoto no nosso país. A gente tá falando de saneamento, né? Que legal. Cara, me veio agora... Continua. Não, continua. Eu ia jogar a bola pra você. Tá. Me veio uma pergunta, algo que eu não sei, eu gostaria de perguntar. Não, pera, pra mim? Você agora. Saca? Por exemplo, mulheres cujos maridos morreram são viúvas. Sim. E isso é um conhecimento a priorístico, que é atingido através de lógica. E, como você falou, esses conhecimentos a priorísticos são absolutos. Não há como refutar. É premissa, né? A mulher perdeu o marido, logo ela não tem marido. Sim. Então... Mas a minha pergunta é, você acha que verdades categóricas contradizentes podem ser verdades simultaneamente? Verdades categóricas contraditórias? Contraditórias, Puta, eu não sei. Dá um exemplo. Eu tava pensando sobre. Por exemplo... Puta, o cara vai puxar Kant agora, fudeu. Não! Tipo assim... Categórico e imperativo aqui. Por exemplo, algo que me deixa incomodado. Óbvio que as tendências de pensamento em determinados tempos históricos, a elas são atribuídos nomes, né? Como, sei lá, coletivismo, por exemplo, ou capitalismo, ou mercantilismo. Esqueci totalmente o que eu ia falar. Porque você estava falando sobre as verdades contraditórias, verdades categóricas contraditórias, e se elas podem ser verdades simultaneamente. Sim. Então esses movimentos de pensamento são nomeados e eles têm características. E não necessariamente os nomes vão corresponder a todas as características, porque as características podem ser muito numerosas. Você quer falar sobre revisionismo? É isso? Não, desculpa, eu tô antecipando aqui. Não, tipo assim, é porque eu nunca li sobre revisionismo, apesar de eu já ter ouvido falar e saber que é uma matéria importante. Sim. Mas por exemplo, o conceito de indivíduo, que é delineado com mais preocupação pelo movimento individualista. Por movimentos individualistas e não movimentos coletivistas. Mas, por exemplo, seria um fato que o indivíduo só é possível por meio de vários tipos de coletivismos. Você quer dizer... Tá, elabore isso. Porque você jogou uma verdade muito impactante aqui. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo... Não, por exemplo, as nossas células, as células do nosso corpo se especializam. E elas se especializam em grupos específicos. E são várias células. E essas células poderiam ser definidas categoricamente como indivíduos. E
E, não. e essas células... Sim. Não, tipo assim, tipo, claro que são categorias Quem tá falando de... Sim. diferentes de um ser humano, por exemplo. E as células também são feitas de certas coisas, certo? Certo. Mas assim, o coletivismo, como movimento, pretende adequar a condição humana, propondo que é possível que, através da ação conjunta, fenômenos como os processos fisiológicos de um corpo, tipo, em magnitude, poderiam ser atingidos. Tipo assim, nós não somos células, tá ligado? Exato, sim. Porque fica naquela noção de que todas as pessoas têm uma função predestinada, uma função predefinida, e elas têm que atuar naquela função para o melhor funcionamento desse organismo. Só que é por isso que isso não se aplica à natureza imprevisível da humanidade, pelo fato de que as pessoas têm pensamentos diferentes, e não é porque você nasceu em determinado ambiente que você vai se adequar aos moldes em que ele foi forjado. Por exemplo, pessoas que, sei lá, uma pessoa que nasce numa família extremamente religiosa e que se revolta com a religião e vai, sei lá, se tornar um ateu ou, sei lá, qualquer outra coisa. Uma pessoa que nasce num ambiente conservador e faz parte da comunidade LGBT. Ou uma pessoa que nasce numa família de construtores e quer ser, sei lá, um engenheiro. Não, um engenheiro, um advogado. Só que o coletivismo, ele não funciona como um conceito, mas eu entendi o que você quis colocar, a relação que você quis estabelecer com o fato de que nós somos um coletivo de células, que são um coletivo de outras coisas, que são um coletivo de átomos, são um coletivo de outras partículas subatômicas, eu entendi. Sim, linguisticamente são designações verdadeiras. Só que nós estamos falando de conceitos diferentes, né? A gente está falando de coletivismo como um movimento humano e de individualismo como um movimento humano, que se restringe à célula do indivíduo como um ser humano, um único ser humano. Isso eu acho muito legal. Eu queria desenvolver alguma forma de me dirigir, porque, por exemplo, o termo individualismo pode ser dito referenciando-se ao movimento intelectual humano que você falou, ou referenciando-se a um conceito que não dependa desse movimento. Pode ser um conceito de indivíduo que foi desenvolvido, tá ligado? Sim, você vai aplicar essa palavra com outro significado, né? Então, tipo assim... Porque o significado não existe, né? O significado... ele é relativo, basicamente. Da mesma forma que certas palavras têm significados diferentes em grupos diferentes. Mas é que os conceitos em si, eles não mudam, né? Seria a mesma coisa que a gente trocar o significado de coletivismo para o coletivo de células, para outra palavra, quer dizer, não o significado, a palavra, mas o significado continuaria sendo... São significados diferentes. Puta, meio tipo assim, mas você entendeu. São palavras, são palavras iguais para coisas diferentes e poderiam ter palavras diferentes para defini-las. Sim. Tipo, eu não diria que significados não existem, porque... Não, foi uma afirmação forte, que não necessariamente é verdade. Mas deu pra entender. Foi uma figura de linguagem. Foi uma figura de linguagem. Mas eu tô ligado, mano. Sabe o que tem que falar? Sobre um tema mais leve. Vamos falar de aborto. Eu tava conversando com a minha namorada hoje. Maluco. É sério, eu tava conversando com ela, porque a gente sempre sai pra caminhar cedo, de vez em quando, sempre. E aí, no final da caminhada, já tava dando o horário de eu ir trabalhar, dela ir trabalhar, a gente entra os dois às 8 horas da manhã no nosso trabalho, e ela também tá fazendo home office agora. Então ela tinha que pegar Uber pra ir pra casa dela, pra ligar o computador pra ganhar dinheiro, pra pagar os rolês. Porque se for depender do meu, ela ganha muito mais do que eu. Mas eu tô trabalhando também, eu ganho dinheiro, sim. Eu não sou vagabundo, só porque eu tenho um podcast. O que acontece? No final da nossa conversa, a gente começou a falar sobre o tema aborto, porque eu lembrei que eu vi um comentário de uma pessoa que era um amigo meu, que eu conheço desde a infância, e esse meu amigo, ele cresceu comigo desde que eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, aqui no interior de São Paulo, e a gente estudou junto por um período, ele é mais novo do que eu, a gente estudou na mesma escola, por mais de uma vez, e depois de um tempo, eu acabei me mudando para um pouco mais longe, a gente acabou perdendo contato de localização, assim, mas a gente sempre se fala por redes sociais.
E esse garoto, que é meu amigo, ele se desenvolveu em um nível intelectual em que ele pôde elaborar pensamentos e conversar comigo sobre esses pensamentos elaborados que são completamente diferentes do mainstream no qual ele estava inserido. Ele estava no ensino médio, professor de história falando pra ele que marxismo é da hora, que socialismo é legal, pá, direito coletivo, direitos, tá ligado? E ele era um cara sempre que foi individualista, sempre foi questionador desse tipo de coisa, até o ponto em que eu conversei com ele e ele chegou à conclusão de que ele era libertário. Primeiro ele se considerou um paleo-libertário, e eu não sei se ele ainda tá considerando essa definição, mas é um libertário conservador, sabe? Seria a mesma coisa que um Hans Hermann Hoppe da vida. Caralho, mano, eu pensei que, tipo assim, eu pensei que era o carro, mano. O Palio. Ele é um flex, é um paleo libertário. O que acontece? Ele fez um comentário sobre uma... A visão que eu tinha sobre aborto era a visão rothbardiana, não sei, a visão antiga que o Rothbard tinha. Eu não sei se ele mudou isso antes de morrer, mas é a visão que eu tinha, que eu li pela noção que ele tinha, que era a noção de propriedade privada absoluta do corpo da mulher. Por exemplo, ela tem propriedade total sobre o seu corpo, certo? E o feto, tecnicamente, se ela considerar que o feto não é desejável em sua propriedade, que é o seu corpo, ela poderia expulsá-lo, mesmo que da menor maneira, menos danosa possível, proporcional, mesmo que, infelizmente, o resultado disso fosse a morte do feto. E eu concordava com isso. Até eu ler um comentário que ele fez, eu acho, numa publicação. Agora, pensando bem, eu não sei se foi... Eu acho que foi ele. Eu vi ele comentando, foi exatamente ele. E eu achei aquilo genial, porque eu nunca tinha pensado na questão da externalidade do feto. Do tipo, o feto não quis estar ali. Porque assim, longe do conceito do que é vida não é, porque isso não é relevante, quando a gente fala de classificação ôntica, a gente fala de direitos e potencial de direito. E o feto, por fazer parte da mesma categoria que nós, humanos, ele tem direitos. Eu acho que a gente chama de direito nascituro, no direito positivado de Banani. Sim. Mas quando a gente fala sobre isso, seria a mesma coisa que alegar que uma pessoa que tem deficiência mental não tem direitos porque ela não pode exercê-los, sendo que ela tem. Porque ela tem o potencial de exercê-los. Ela só precisa ter um tutor até que ela adquira essa capacidade, mesmo que isso nunca aconteça. Com o feto acontece a mesma coisa, mas pelo feto é uma questão de tempo. É a mesma relação aplicada a seres humanos que já nasceram crianças, por exemplo. Eu comecei a desenvolver essa noção um pouco melhor na minha cabeça porque eu fui pensar em finalidade como um conceito um pouco mais elaborado, para quem entrou nele. Não é um conceito elaborado, mas para quem estuda o direito positivado, é um conceito quase que abstrato, que não existe. Porque você só vê o que está na lei, positivado, e é isso. E aí tá, essa noção de externalidade vai se relacionar com o fato de que eu nunca tinha parado para pensar que a noção de ter uma criança dentro de você não foi porque ela quis estar ali, tá ligado? Foi porque você se envolveu numa situação em que você permitiu que ela entrasse, ou, se você não permitiu, uma coisa terrível aconteceu e isso ainda precisa ser estudado. Mas o ponto é que ela não tem via culpa. Seria a mesma coisa que você convidar alguém para entrar no seu helicóptero e depois que você tá lá em cima, você convida a pessoa a sair do seu helicóptero, tá ligado? E eu vi ele comentando exatamente isso. Ele falou, cara, o aborto é basicamente você convidar alguém pra pular do seu helicóptero, porque ele não é mais bem-vindo agora na sua propriedade, depois que você deixou ele entrar, depois que ele já tá em alto voo, tá ligado? E eu pensei nisso, eu fiquei, caraca, tem o lance da externalidade no feto, né? Quer dizer, ele não tem culpa de estar ali, ele é um ser de direito. Por que é isso? Tô me ligando aqui no meio do podcast. Mas, tudo bem, finge que isso não aconteceu. Ele é um ser que tem o direito, potencial de direito, e ele não se colocou naquela situação, ele não tem a culpa de estar naquela situação. E ao momento que você tenta tomar essa atitude, e isso vai gerar uma externalidade que vai ocasionar a morte desse feto, você está violando um direito que existiria, e um direito que não é culpa, não é culpa do feto estar ali, por exemplo. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, saca? Eu nunca tinha pensado desse jeito, eu pensei desse jeito, quando eu tava conversando com ela ficou meio assim, porque ela também tinha uma visão pró, que eu também tinha, mas ela entendeu, saca? E eu fiquei, eu não desenvolvi nenhum pensamento elaborado, não vi os prós e os contras, foi só um insight que eu tive quando eu tava conversando com ela e quando a gente tava caminhando. E por que não falar sobre um assunto tão leve assim num podcast? O que você acha disso? Cara, essa concepção rothbardiana a estrutura subjacente dela reconhece o valor como um fato, certo? Então... Puta merda, o pessoal que tá vendo isso vai adorar. O valor que a mulher expressa ao estar nessa circunstância com certeza
é um fenômeno fatídico, certo? E, Sim. e o feto poderia ser desejado ou não. Você disse que o Jordan Peterson tem uma visão que ele acaba afirmando que a questão do problema do aborto ser tão debatida hoje em dia é a manifestação, de novo, de um problema subjacente que seria relacionado à responsabilidade sexual e seria relacionado muito a comportamentos sexuais. E a gente sabe, a gente é jovem, a gente sabe que a gente muitas vezes não tem comportamentos sexuais saudáveis, tá ligado? Sim. Então, Nem um assim, pouco responsáveis. nem um pouco responsáveis. Então, tipo assim, com certeza, o valor da mulher em relação à gravidez é factual. E se a responsabilidade não se opor ao valor que pode ser levado para frente, o que ocorre é o aborto legítimo, que é quando uma mulher, por exemplo, não agiu de forma irresponsável, tipo, Que é o pelo caso menos... que já é previsto em lei, de certa forma, em casos de estupro. Sim, casos de estupro e tal. Mas, tipo, tem casos também que os métodos contraceptivos não funcionam. Esses casos também poderiam estar linkados nessa legitimidade. Mas é engraçado, né? Tipo, os estados com certeza poderiam propor um funcionamento legislativo nesse tema que exacerbasse os direitos, tipo assim, permitisse que, tipo, todas as mulheres em qualquer circunstância abortassem, tá ligado? Sim, mas aí é aquilo que eu entro na discussão, que é sobre a legitimidade pela ética disso. Porque eu tava falando... Eu não sei se isso seria ruim, tá ligado? Eu não sei se isso tá certo. Eu não... Moralmente, eu tô cagando pra isso. Moralmente, as pessoas levam isso como debate sério. Eu acho que, eu particularmente, moralmente, não teria nenhum problema com isso. Não sei, eu nunca tive que me envolver numa situação em que isso fosse algo cogitável, mas pensando nisso como um conceito moral que pudesse afetar o meu discernimento sobre isso, não acho que seja algo nesse sentido. O que eu penso sobre isso é a questão ética. Por exemplo, se seria algo válido pela noção de propriedade do corpo da mulher, ou seria algo inválido pela responsabilidade dela, ou pela ausência de responsabilidade do nascituro em estar naquela situação. Se isso ocasionasse a violação do direito do nascituro, porque assim, a gente tá falando aqui de níveis de violação, né? Seria aquele ponto, se o direito do nascituro ele está sendo legitimamente ferido de alguma forma, ou se ele não está sendo legitimamente ferido, porque o que vai acontecer eventualmente é que ele vai morrer. E uma outra vertente, uma outra possibilidade de olhar para isso seria pelo lado de se isso é vida ou não. Mas eu acho que o fato de estar na possibilidade de vida, sabe, como uma maneira absoluta, né, para tentar deixar de uma maneira mais absoluta possível e válida universalmente, já tornaria isso algo que não fosse relevante para o debate. Seria mais a questão da violação do direito em si. Porque é uma possibilidade de vida. Então existe uma possibilidade de direito. E isso deve ser preservado. Agora, pela ética em si, quem teria legitimidade para fazer o quê? Eu comecei a pensar nisso porque ela falou sobre uma outra coisa que é muito interessante, que era sobre isso. Eu quero ver a tua opinião sobre isso, porque ela me falou, e eu pensei numa coisa, mas eu acho que tu pode ter uma noção diferente sobre isso. Ela estava falando sobre, sei lá, um caso que ela viu numa série de TV americana, que tratava de gêmeas siameses, que elas tinham um corpo único, com alguns dos órgãos sendo únicos, e duas cabeças. Uma queria se separar e a outra não queria. E aí fica o debate, seria legítimo uma se separar, mesmo que ela não tivesse consentimento da outra, ou seria necessário o consentimento de ambas para que pudesse haver a separação legítima? Porque existe um risco de morte, claramente um risco de morte envolvido, principalmente quando você só tem algumas partes do corpo sendo únicas, por exemplo. Aí você pensa, seria legítimo? Porque, assim, tecnicamente, essa pessoa que quer separar tem propriedade sobre o seu corpo e ela pode definir se ela vai se separar ou não. Mas a pessoa que está junto do corpo e não quer sofrer o risco
de quase morrer, numa chance que é relativamente alta, ela também tem propriedade sobre o seu corpo, e ela está sendo afetada por uma externalidade causada pela pessoa que quer se separar. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? Porque a minha visão, eu sei, eu já elaborei uma coisinha mais ou menos, eu quero falar depois para não atrapalhar o seu julgamento, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Legal. Eu acho que, eu teria que pensar por um tempo sobre esse caso, talvez ler... A gente tá aqui para falar merda, meu amigo. Merdas que você vai se arrepender de ter postado no dia seguinte. Eu quero que você fale um absurdo aqui. Eu quero que você fale um absurdo. Então, o que eu tinha falado sobre se verdades categóricas podem ter caminhos contraditórios, podem ter existência contraditórias simultaneamente, eu estava me referindo exatamente a essas situações, onde é muito difícil delinear categoricamente quais seriam as justiças e as injustiças de determinados procedimentos que decorreriam dessas circunstâncias, por exemplo, das irmãs siamesas, né? Então, tipo assim, eu acho geralmente difícil. Tipo, talvez possa ser que em casos de siameses diferentes, a resposta, se isso é uma separação legítima, pode ser diferente, tá ligado? Mas ou não. Então, eu ia falar sobre o caso do aborto anterior, que a gente estava falando. Sim. Que... Caramba, mas é porque eu ia comentar uma coisa que você falou, mas agora eu não vou lembrar o que você falou mais. Puta, você quer que eu volte lá? Depois a gente volta nesse assim, mesmo, porque eu tenho uma visão sobre isso que é menos relativista e é mais absoluta, pautada na ética. E é uma visão que também envolve o lance da externalidade. Foi isso que puxou o gancho pra mim conversar sobre aborto, em primeiro lugar. Isso é interessante. Entendi. Mas saca, não, você quer que eu repita o lance que eu falei sobre aborto? Aí você tem uma noção aí pra fazer o seu comentário. Tenho certeza que era foda. Tipo, então vai. Você tava falando sobre... Peraí, você tem uma noção do que você queria falar? Não, então... Era sobre... Esse papo pode cortar depois, né? Nada, algumas partes. Vai desse jeito mesmo. Então, o pessoal tá ouvindo isso. Então, beleza. Foda-se, sem tempo pra cortar, irmão. Não, eu tô levando isso também como uma tentativa desinibida. E eu não levo nada a sério. Quem tá me ouvindo me levar a sério, o problema é seu. Então, tipo assim, é porque na real eu tô curioso pra saber qual seria essa determinação ética sobre o aborto feminino. Sobre o aborto? Não, então eu ia falar sobre siameses primeiro. Ah, tá, então fala. Mas é a mesma, no final das contas. É uma questão de um evento... Porque assim, tem que considerar essa situação como um evento desprovido de culpa. Qual a situação? A situação que envolve uma pessoa que nasceu nessa condição e que está passando por um processo difícil de ter que se aceitar e de ter que aceitar se ela vai sair do corpo, se separar ou permanecer junto da irmã. É uma situação que não tem um culpado específico. E claramente uma delas não é culpada, portanto elas não podem ser responsabilizadas por isso. Porém, a situação de colocar em risco a vida de uma delas por uma opção ou por um pensamento de separação, porque nesse caso a questão da separação vai gerar uma externalidade. Essa externalidade é o risco de morte, que serve tanto para a pessoa que quer separar, quanto para a pessoa que vai ter o seu corpo separado, que não quer. E essa externalidade, ela é oriunda unicamente da culpa ela é oriunda da pessoa que quer separar. A culpa dessa externalidade é a pessoa que quer separar. Oriunda da vontade da pessoa. Da vontade, essa é a palavra, vontade. Tá vendo? Por isso, você tem um vocabulário maravilhoso. Não, faz sentido. Faz total sentido. Nesse sentido de externalidade, fica claro, pelo menos para mim, pelo braço da ética, que o consentimento teria que ser absoluto de ambas as partes no processo. Porque assim, se uma não quer, ela tem razão em não querer, por causa do risco. E esse risco é causado não por uma situação de força maior, mas unicamente pela vontade da pessoa que quer separar, de se separar. Por ela ser a culpada, entre várias aspas, a responsável pela externalidade, ela não tem a legitimidade para obrigar alguém a passar por esse risco.
sabe? Então, Quer dizer, eu pensei nessa forma. Aham. Não, muito, 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 muito legal. Tem uma coisa legal que, tipo assim, a pessoa que quer separar por causa de uma força maior, certo? E aí, Certo. a pessoa que nenhuma dessas pessoas tem culpa. A pessoa que defende que essa pessoa teria o direito de se separar faz um salto categórico que não abrange uma categoria anterior, que seria a vontade. Então, tipo assim, Sim. que seria a vontade dessa pessoa. A vontade dessa pessoa existe por causa de uma força maior, mas não é diretamente a força maior. A vontade da pessoa é que gera a externalidade. Eu acho que eu penso algo parecido do aborto. Por isso eu cheguei à conclusão de que eu era uma pessoa que até hoje de manhã era pró-aborto. Agora eu tô meio, será que? Não, acho que não, talvez, tá ligado? Por causa dessa noção, por causa da noção de responsabilidade da vontade. Entendi. Tá ligado? É porque você tá falando de aborto... Em casos em que... Sem critérios. Sem critérios. Eu não tô falando de questão de estupro ou questão de outra coisa. Porque isso é causado por uma força maior. Vamos considerar o pior dos casos. É que é pesado. Mas foda-se. A gente tá falando de um caso em que a pessoa teve uma relação abusiva e ela sofreu uma violência sexual e, proveniente disso, ela teve uma gestação. Nesse caso, o motivo pelo qual ela tá nessa situação não é culpa dela. Não é uma questão de força maior, é culpa da pessoa que fez isso. Mas beleza. Não é culpa dela. Mas a situação em que ela e o feto, se você considerar o feto como nascituro como potencial detentor de direitos naturais, por ele ser da nossa classe ôntica, por ele ter a capacidade de argumentar e por isso ele ter todos os direitos jusracionais que ele de fato tem, ele está na mesma situação que a mãe, que é basicamente a situação de que ele está numa situação em que ele não se colocou lá, que não é culpa dele. Ao retirar a mãe, ao retirar do seu corpo, com a menor das forças possíveis, isso acarretaria na morte dele, inevitavelmente, ele não pode viver fora do corpo dela, a não ser que a gente desenvolva incubadoras ultrapotentes no futuro, isso é uma possibilidade, mas de forma que a vida dele fosse não preservada, isso seria uma puta externalidade negativa, não sei se é isso, uma externalidade que ocasionaria a morte dele, e essa externalidade seria ocasionada pela vontade da mãe de retirá-lo do seu corpo. E aí, se ele é detentor de direitos, isso não fica nem mais uma questão de se isso é moral ou se isso é imoral, se eu me importo ou não me importo. Ele estaria tendo os seus direitos violados. Mas ele... A propriedade sobre o seu próprio corpo e, consequentemente, a sua vida. Entendeu? E não é por uma situação em que ele se colocou lá, ou que a mãe se colocou. Mas a situação que gera a finalidade é ocasionada pela vontade dela. Entendeu? Então, se for considerar que o feto tem direito de propriedade, direito à vida e direito à liberdade, então, o que você falou sobre não ser vida ou ser vida, eu acho que estaria respondido nessa associação conceitual, porque o direito à vida tem que emanar de seres vivos, certo? Não necessariamente. Tecnicamente só seria emanar, o direito à vida é um corolário do direito à propriedade. E para ele ter propriedade, ele tem que ter capacidade argumentativa. E essa capacidade argumentativa pode ser uma potência. Ela é um potencial de capacidade que ele tem. Ele não a possui atualmente, mas ele poderá ter. É a mesma coisa de lidar com uma criança, que não tem a plena consciência para tomar decisões, mas ela tem a capacidade no futuro de ter, entendeu? Eu penso dessa forma, eu faço essa relação de tutoria, sabe? Então, ele tem o potencial de ter o direito, mas não quer dizer que ele tem atualmente, é só que... Então, mas é porque, por exemplo, essa potencialidade... Essa potencialidade é o próprio direito em si, só para ficar mais claro, é a projeção do direito dele. Quer dizer, não é porque ele não tem a vida que ele não tenha o direito à vida resguardado, saca? A proteção de sua vida. Certo. O feto tem direito... O feto tem potencialidade. Mas a mulher também tem potencialidade argumentativa. E poderia ser afirmado que o não inibir da potencialidade do feto poderia afetar a potencialidade total da mulher, numa situação em que ela não teria como cuidar do filho. E se esse feto não for abortado, essa
essa potencialidade vai ser negativa, inclusive para o filho também, tá ligado? Sim, sim. Mas sabe qual o ponto que é Nasce na colocado? merda. Nasce na merda. Nasce na... Isso. Sem saneamento básico. Sim. Literalmente na merda. Mas o ponto que é colocado aí, e que é interessante... Puta, até esqueci o que eu ia falar depois dessa. Puta merda. É que você tem que analisar qual é a lesão de direito maior. Por exemplo, no caso dele, a externalidade ocasionará a morte. No caso dela, ocasionará o desconforto de estar grávida. Se houver risco de morte, ainda assim não é o risco absoluto no qual ele vai passar, porque nele é certeza de morte. Nela é risco. Mano, caiu, só voltou agora, eu só ouvi agora. Puta, só voltou agora? Será que tá gravando o que eu falei? Eu vou repetir o que eu falei. É uma questão de analisar a gravidade do risco. Da gravidade do risco, não. Da potência do dano, por exemplo, da violação do direito. No caso dele, a externalidade é a própria morte. Não existe possibilidade de viver fora do útero. Se a gente considerar que não existe uma incubadora ultrapotente, porque o risco dele morrer é aquele. Ele vai sair do útero, não vai ter mais nutrientes, vai morrer. O dela tem que passar pelo desconforto da gravidez, se for uma pessoa que tem a capacidade para gerar um feto, e se for uma situação lastimável, absurda, se for uma pessoa menor de idade, passou por um trauma e que vai ter o risco, ainda assim, o risco o dano que está sendo colocado ao feto é maior. É a mesma coisa que você pensar que uma pessoa, sei lá, um cara invadiu o seu helicóptero. E aí o seu helicóptero ainda não partiu, ainda não decolou. A pessoa, o cara tá lá, você convidou ele lá, e você considera ele uma pessoa não grata no seu helicóptero, você pode colocá-lo. Não existe risco. Agora, se você sobe o helicóptero, o risco que essa pessoa vai sofrer é o risco de morte, entendeu? Ao passo em que o risco que a pessoa que tá lá vai sofrer é só de ter que conviver com a pessoa durante esse período em que ela tá no helicóptero, e depois que ela descer, ela pode, sei lá, se livrar da criança, se livrar da pessoa. Eu nunca mais deixar ela entrar no helicóptero. Essa assunção. E eu tô vendo isso de uma maneira tão fria, sabe? Não sei se é fria, não sei se... As pessoas que são conservadoras provavelmente vão ver isso como algo mais humano. As pessoas que são... não se importam com isso vão ver isso como, mas beleza, é a mulher, vai ter que cuidar do filho, vai ter que passar pelo processo de ter o filho. Eu vejo isso pela questão da ética. Eu não tenho uma posição moral definida sobre isso. Na verdade, eu não vi um problema até hoje cedo, por exemplo. Então não é como se eu estivesse afetando a minha capacidade de argumentar, sabe? Eu só acho que pela ética, se tá definido pela ética que ela vai ter o seu direito violado, isso vai ocasionar uma morte, uma violação do direito de propriedade e posteriormente de vida, pra mim isso é absoluto. A gente tá falando de uma morte, tá ligado? Uma morte humana. Então, por exemplo, no caso dos siameses, se não for, por exemplo, a própria condição de ser siamês pode acarretar complicações, certo? Certo. E, por exemplo, numa situação em que, se não ocorrer a separação, pode ocorrer morte de algum dos dois, que merda, mano, eu sempre esqueço o que eu vou falar, velho. Passou uma moto atrás de você. Aí até eu esqueci agora. Mas caralho, pera. Não. Vai lá. Que droga, se eu lembrar. Tá, então eu não vou falar sobre siameses. Eu vou falar... É porque, por exemplo, essa assunção de que o direito violado do feto vai acarretar em maior dano a categorias de justiça que poderiam se dar e não se darão, é uma assunção que depende de uma... Tipo, é implícito que talvez a morte seja sempre pior do que qualquer sofrimento subsequente causado pela não morte. E eu acho que isso poderia estar errado em muitos motivos. E eu vou te dar um exemplo que eu particularmente acho muito forte. Que sei, acho durante o mercantilismo escravocrata português, os escravos eram trazidos de navio da África até o Brasil. Muitos escravos preferiam se jogar ao mar do que se submeter às condições de sofrimento que seriam sequentes, né? Então, assim, a morte
assim, é legal porque existem verdades categóricas contraditórias na contramão Olha aí, que existem costurou nessas, certinho, hein? nessas circunstâncias e muitas vezes não existe uma resolução possível. E então, o que eu lembro, por exemplo, isso é um argumento que me faz, por exemplo, defender a atuação de um sistema de mercado, porque é o sistema que mais consegue, caralho, redução de danos, tá ligado? Então, assim, nem sempre é possível que seja totalmente excluído o dano, mas o máximo possível de exclusão desse dano é o melhor. Então, para concluir, se for possível prever que a não morte do feto fosse ocasionar mais condições de injustiça no próprio feto e na mãe, poderia ser menos como fala, menos danoso o aborto, tá ligado? Então, tipo assim, Sim, de qualquer forma, o aborto, tipo assim, a resposta final sobre aborto, porque sempre vai ter gente falando assim, dois caras discutindo sobre aborto. Mas, mano, a gente tá, pelo menos a gente, sei lá, mano, tá debatendo. Não tá achando cocaína. Ou fumando crack. Poderíamos. Mas sabe o que é uma coisa que... desculpa, você vai finalizar. Eu ia falar um negócio que ia acabar certinho. Eu vou finalizar de vez, não esquece. E aí, tipo assim, a resposta final sobre aborto seria: existem casos em que, tipo, o aborto é legítimo e poderiam existir casos em que o aborto não é legítimo, tá ligado? Sim. Não, então, é porque o que eu acho... Só pra fechar mesmo. Imagina uma adolescente que tem alguns problemas, tipo, psicológicos que induzem... Tipo, existe um problema psicológico que faz a mãe matar o filho quando ele nasce, tá ligado? Tipo, isso é muito extremo. Imagina... Depressão pós-parto nível hard. Sim, não, mas imagina um adolescente que só quer ter um filho pra abortar, entendeu? Isso seria completamente injusto, certo? Certo. Então tipo, essa seria uma situação em que o aborto não poderia ser considerado justo. Mas aí que tá ligado? Esse seu senso de justiça, ele é relativo. A noção de justiça, ela é absoluta, é um senso natural que nasce em todo ser humano. Segundo Lysander Spooner, na sua obra A Ciência dos Direitos Naturais, maravilhosa. Mas o ponto que eu quero colocar é que você relativizou ele porque você definiu um grau de importância baseado na sua própria convicção e na sua visão de mundo. Mas se você perguntar pro feto, ou para depois que o feto nasceu, se era mais importante para ele estar vivo, ou se era mais importante para ele que a mãe dele não sofresse, ele provavelmente teria uma resposta, mesmo que fosse a mesma que a sua, poderia ser diferente. Existe um potencial de mudança que não é considerado nesse debate. O debate da utilidade. Foi basicamente o que você levantou pra gente. O que seria mais utilitariamente confortável e não o que seria absoluto. Porque se você tem um direito de um indivíduo sendo violado, por mais que isso cause um grau de conforto maior na sociedade, ainda existe uma injustiça acontecendo. Porque você tem o direito de uma minoria, que é o indivíduo, a menor das minorias, sendo violado. E esse é um conceito que é absoluto, tá ligado? Que é basicamente... Não depende, por exemplo, não depende do grau de satisfação à sociedade do que vai acontecer pelo menor dano. Depende do que é uma violação ou não do direito do feto. Se ele pudesse escolher, ele escolheria a morte ou a vida. Não dá pra saber. E por não ter como saber, a vida dele deve ser preservada, tá ligado? Mas é porque isso gera o menor dano. Se você for assaltado e reagir e matar o ladrão em legítima defesa, ainda está sendo cometida uma infração de um direito natural, que é o direito à vida do... Mas aí você esqueceu o Stoppel, né? O quê? O argumento de Stoppel. O cara, ele se colocou na situação em que ele fez uma agressão e ele aceitou algo proporcional. É a mesma coisa que alguém te ameaçar com uma arma. Se você reagir e eventualmente essa pessoa morrer, ela se colocou na situação a partir do momento em que ela te ameaçou com uma arma. Ela aceitou que algo proporcional fosse acontecer a ela. Se ela tentar atirar em você, você não vai se defender. Depois que eu morrer, eu tento recorrer à violação do meu direito de vida. Não tem como. O feto não escolheu estar ali, como você explicou mesmo. Sim. Sim. Velho,
foi muito legal falar sobre aborto, foi muito divertido. Espero que as pessoas tenham ouvido, tenham ficado entusiasmadas. Mas tem uma coisa que a gente não comentou, e era sobre o motivo da gente estar fazendo o podcast, porque a gente falou sobre o que era o podcast, a gente se apresentou brevemente, a gente começou a falar sobre tanta coisa, velho, que foi sendo jogada aqui, eu acho que deu pra fazer uma sopa legal. Mas a gente não falou sobre o motivo que nos levou a fazer esse podcast. Você já tinha comentado comigo há algum tempo que você queria começar um projeto, eu também já tinha a intenção de começar um projeto nesse sentido há um tempo já, e caiu como uma luva que a gente se encontrasse para poder se reunir nessa coisa maravilhosa que é esse podcast. E o que acontece? O tema do primeiro episódio era pra gente falar sobre o motivo pelo qual a gente tá fazendo isso. Que era sobre questão de sonhos, questão de propósitos e sobre se isso é uma merda ou não. E a gente acabou fugindo tanto disso, mas foi tão produtivo que eu acho que... Eu não sei. Você quer debater a questão dos sonhos agora ou você quer deixar o que a gente tá falando sobre aborto, sobre direito natural, sobre descentralização da informação como tema desse primeiro capítulo? Porque a gente pode gravar mais episódios e soltar separado em outros vídeos depois. Não, mano, por mim a gente continuava debatendo sobre aborto e eu ia já rebater o seu último ponto. Mas... Já, não, perfeito. Não, perfeito. Bora nisso. Bora. A gente finaliza esse episódio falando sobre isso e aí a gente faz um próximo sobre a questão de sonhos, propósitos, sobre o motivo pelo qual a gente tá fazendo isso, que vai ser uma parte 2 dessa apresentação, por exemplo. Legal. Beleza? Eu vou garantir que a thumb desse vídeo envolva, de alguma forma, um aborto. Eu vou fazer a nossa Kombi grávida. A Kombi grávida? Caralho. Eu vou fazer ela gorda. Gorda não pode, gordofobia. Vou ser cancelado no Twitter. Cancelado. Não, tipo, sobre o argumento, o último argumento que você expôs do ladrão, do indivíduo ter se colocado naquela situação, o bebê não se colocou naquela situação. Mas eu não entendi, como assim se colocar nessa situação? Do ladrão ter se colocado... Ele basicamente, de maneira voluntária, ameaçou alguém. Sim, o bebê, o feto, ele não se coloca nessa situação. Exato. Mas o que eu tava evidenciando é que mesmo que o feto não se coloque nessa situação, ele pode ser vítima dessa situação. Sim, ele é vítima dessa situação. Não, mas ele será uma vítima maior se ele não tiver seu direito de vida reservado. Como um negro... Pera assim. Você fala cerceado. Cerceado, tá, só pra reservado eu entendi como preservado. Eu fiquei, mas... Como, sim. Como um negro que valoriza mais a morte suicida no mar do que a circunstância de nascimento. Mas aí teria o fato também de que essa escolha seria uma escolha do indivíduo, né? Tipo, exatamente. Essa escolha. Mas na ausência de escolha de pessoas muito doentes, os responsáveis podem tomar escolhas por elas. Sim, como tutores. Só que essa escolha, ela não é absoluta. Essa escolha, ela tem que ter o propósito de garantir que potencialmente ele possa exercer seus direitos. É assim que funciona a regra de tutoria pela base da ética. Por exemplo, você não pode chegar numa criança e por ter propriedade não, você não tem propriedade sobre ela. Você tem a tutoria dela, até que ela possa exercer plenamente seu direito, permitir que ela seja abusada por um pedófilo, por exemplo. Porque o motivo pelo qual você tem a tutoria é para garantir que posteriormente ela possa exercer seus direitos de maneira plena, que ela tenha seus direitos preservados. Então, a partir do momento que você implica a tutoria como uma forma de violar um direito, sem que ela possa escolher isso, aí você tá violando o direito mesmo, não existe justificativa. Não, mas existe todo o contexto envolto da relação abusiva sexual que gerou essa circunstância. E tipo assim, a gente não tá falando delas de forma definidamente, mas elas não, tipo, é porque parece dessa forma que você fala, que todos os casos então seriam assim, tá ligado? O que você fala? Que todos... Sim, todos os casos, tipo assim, porque, pelo que eu entendi, o veredito final
a argumentação que você colocou como contraponto, a argumentação hofbardiana, define que o aborto não é permitido em circunstâncias onde não é permitido em circunstância nenhuma. Sim, sem estar falando de violação de direito, isso é absoluto. Não tem como você relativizar um direito. Então, uma mulher violada não poderia abortar. Não, eu não tô falando. Pela ética, não. Aparentemente, eu não tô dando a resposta definitiva pra isso. Por mim, foda-se, tá ligado? Porra, se eu encontrar uma situação como essa, eu não sei o que eu faria. Se fosse seguir a ética, eu não poderia matar um feto. Porque ao momento que eu abortasse ele, eu estaria cerceando o direito dele de vida. Tipo, não é uma questão que dê pra relativizar pela vontade. Porque se eu me envolvesse numa situação como essa, a minha vontade seria fazer isso, abortar. Porque até hoje cedo eu era pró. Só que agora, analisando pelo crivo da ética, não é algo aceitável. Eu não sei, eu acho que é uma coisa que demora um pouco pra amadurecer. Mas eu também não tenho resposta definitiva pra isso. Talvez eu esteja interpretando a questão da externalidade de maneira errada. E talvez seja um puta ponto para um próximo podcast que vai falar só sobre externalidade. Sobre quando há risco. A gente pode até colocar o coronavírus no meio. E colocar na thumb pra ficar chamativo. Mano, esse tema é um tema muito difícil mesmo. E cara, muito foda, mano. Achei muito foda a exposição que você fez. A sua namorada, o que ela achou sobre essa última exposição que você fez pra ela? Ela ficou preocupada. Ela falou, eu nunca tinha pensado sobre isso também, porque eu e ela tinha a mesma opinião sobre isso. Eu falei pra ela a opinião hofbardiana, ela já tinha algo semelhante, ela falou, eu acho que é isso também. E aí quando eu falei pra ela, ela ficou, eu não penso dessa forma. Eu concordo com o que você disse, mas eu ainda não acredito que seja isso. Como nenhum de nós fez um levantamento profundo sobre isso, eu vou estudar mais e aí a gente conversa. Tá ligado? Nessa pegada. Mas ela ficou meio cabreira, tá ligado? Eu falei, então, não sei, se eu me vejo na situação conversa, a gente falaria, tá ligado? Que puta, é de fuder. Mas eu acho que, sabe o que é foda? Eu amo tanto ela que, puta, eu mataria alguém por ela. Então, acho que isso é péssimo, relativizaria a minha ética. Porque eu amo alguém. Você acha que a transgressão da ética pode resultar em manutenção da ética? Em manutenção do status quo, da sociedade como algo positivo. Eu acho que não. Não. A minha pergunta foi... A transgressão da ética não mantém a ética. Mas é porque não imediatamente, mas a transgressão da ética pode acontecer por meio de gerar mais ética. É porque aí você está tomando como um meio que vai adotando um discurso utilitário. A utilidade dessa transgressão seria gerar mais ética. Mas isso não é um ponto ético, é um ponto utilitário. E pontos utilitários tendem a transgredir mais a ética, porque posteriormente você geraria mais transgressões e mais transgressões. Não estou falando que isso aconteceria necessariamente, mas quando você relativiza a ética, que é algo que é absoluto, o que tende a acontecer é basicamente um desvio moral que gera atrocidades. A gente viu isso no decorrer da história de várias formas. Com certeza, se a gente quisesse delinear perfeitamente um pedaço de texto que explicasse bem quais são as melhores ações para cada circunstância em que fosse colocada a justiça em perigo, é como se a gente chegasse, seria uma legislação, tá ligado? De regras. Mas como, por exemplo, como que você seria muito difícil, por exemplo, toda essa argumentação sua teria que ser colocada, teria que fundamentar a legislação, certo? Para que a legislação se tornasse uma legislação justa. Isso, sim. E então, a gente precisa de achar o mapa conceitual, principiológico, categórico, perfeito, que melhor descreve essa situação para conseguir delinear melhor as ações a serem feitas. É porque alguns temas, eles são auto-evidentes e por isso eles se tornam algo mais fácil de ser adotado como um princípio do núcleo duro da sociedade, que é chamado posteriormente de ética. Alguns temas são tão complexos como esse, eu acho que se a gente fosse levar em conta uma sociedade livre de leis privadas, seria o tipo de coisa que seria relativo ao ambiente em que a pessoa está. Em determinada sociedade, as pessoas, de maneira voluntária, optaram por uma empresa ou por um código de leis privadas que restringe esse tipo de prática,
em outro, eles adotaram que isso é permitido. Eu acho que um caminho mais óbvio para esse tipo de coisa é a nucleotização da sociedade em lugares em que elas podem adotar aquilo que é mais conveniente porque elas pensam, sabe? É o tipo de coisa que eu falei, não num lugar físico, mas num lugar como as leis. Por exemplo, eu moro aqui, onde a maioria das pessoas, sei lá, é abortista, mas eu não sou, por exemplo. Porque o meu código de leis que eu contratei, não. Porque é a visão que eu teria por uma solução para isso. Mas é aquela coisa, se ficou definido que isso é uma transgressão à ética, isso teria que ser absoluto, né? Não tem como você relativizar isso. Mas é porque a gente não fez um estudo elaborado para saber se isso de fato transgride a ética. A gente tem vários pensadores que falam que isso não transgride. O cara que tentou, o cara que começou a ética libertária disse que isso não é um problema, mas ele errou em vários pontos também. E aí os caras que vieram depois falaram que o Hans Hermann já pela ética argumentativa dele, eu acho que ele foi meio expressivo, que ele é contrário a isso, e ele fundamenta isso. Porque a ética rothbardiana, ela não tinha um núcleo axiológico. Ela era algo baseado na noção de ética que nós temos hoje, que era a noção de que existe um núcleo duro na sociedade de leis comuns, de conceitos que foram definidos de maneira comum a todos que moram ali. Não conceito moral, que é relativo a todas as sociedades. Por exemplo, a todas as sociedades do mundo ficou definido que é errado matar. Isso é um núcleo ético, mas isso não tem uma explicação para o Rothbard. Isso é só uma ideia que passou por um processo mimético de seleção natural e posteriormente chegou-se à conclusão de que sociedades que não matam outras pessoas são sociedades mais civilizadas, e isso nos afasta da barbárie, que provavelmente é o maior medo humano. E o Hoppe, depois de um tempo, ele elaborou toda uma explicação axiológica para isso, uma explicação a priorística, que provavelmente define que isso é errado, pelos motivos que eu falei. Uhum. Mas eu não sei qual tá certo, porque eu não estudei a fundo. A gente tinha que estudar a fundo para falar sobre finalidade, velho. Eu acho que dava um bom podcast. Então, quando você começou... É porque eu acho que dava um bom ponto pra falar sobre o coronavírus, cara. Sobre quarentena. Puta, isso dá um bom podcast. A gente tá no meio de uma quarentena, cara. Você que tá vendo isso no futuro, pra registro, a gente tá no meio de uma quarentena. Hoje é dia 26 de junho de 2020 e a gente tá numa quarentena. Tá ligado? E uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, sempre que isso acontece comigo muito. Quando alguém adota uma direção argumentativa, conversando comigo, eu geralmente é espontâneo. Eu percebo depois, geralmente. Eu tento adotar a direção contrária. Então, eu também. Você foi de uma direção pro aborto contra aborto. Então eu fui para uma direção contrária porque isso gerou uma exposição argumentativa, certo? Certo. Mas é muito interessante. Muito interessante. É porque, apesar de tudo, a gente tende a isso. Eu acho que essa dialética é importante para a construção de ideias selecionadas. É fundamental. Mas eu sou meio do contra também. Eu tava conversando com ela e eu falei, puta, eu sou pró-aborto. Aí eu vi, ela falou, eu também sou pró-aborto. Eu falei, então agora eu sou contra, tá ligado? Não, então agora eu vou pensar numa coisa que, sei lá, não é racional, não quis fazer isso, só acontece. Saquei. Tem um comediante. Tá dando uma hora, eu quero continuar isso aqui, mas eu não sei até quando a gente pode falar. Se você acha que uma hora tá bom, você, vamos passar mais, foda-se. Vai mesmo, tá nem aí. Você que sabe. Eu tenho um comediante. Ai, como que é o nome dele, cara? Ele chama... Tiririca, sua. Eu não sei se é o David Chappelle. É o George Carlin, cara. Boa. O George Carlin. Ele faz nos stand-ups dele um ataque à proibição do aborto, à criminalização do aborto. E ele fala assim, conservadores ligam para a sua existência depois que você nasce. Quer dizer, ligam para sua existência enquanto você está no outro, porque aí eles vão depois colocar você para guerrear por eles. Mas depois que você sai do outro, foda-se. Então, evidente, implicando que aborto implicando que conservadores adotariam a proibição do aborto de forma hipócrita, talvez, não sei. Sim, é porque assim... Não, desculpa, eu só faço muito isso, eu interrompo as pessoas. Não, mas você pode falar, caralho.
Não, eu ia te falar, é que assim, claramente a visão que ele tá colocando com um caráter jocoso, ela não é baseada na realidade. Ele pode até usar isso como um aumentativo, mas eu não consigo imaginar um cara que é contra o aborto, conservador, falando, basicamente, não, tem que nascer mais pobre pra me poder oprimir, tá ligado? O cara tá lá porque ele é cristão, tá ligado? Sei lá o quê, ele acredita nessa fé que fala que é proibido. O cara não tem um pensamento elaborado, não é como se ele acordasse hoje e falasse, vou oprimir o pobre. Mas é uma coisa que, mesmo que fosse uma afirmação e ela fosse válida, talvez ela seja, eu acho que ainda assim não há um erro sobre isso. Porque o que o cara tá fazendo é basicamente, eu quero preservar a vida de alguém que não pode escolher se vai estar vivo ou não. E depois que ele tá vivo, ele tem que tomar as suas próprias decisões. É porque o que faz parecer é que ele quer ser responsável pela vida daquela pessoa, quando na verdade ele só quer garantir que um direito não seja violado. Eu não sei, eu consigo imaginar conservadores, é porque eu não sou conservador, tipo, eu tô falando por um grupo que não me representa nem um pouco. Mas, basicamente, instituindo instituições de caridade que estabelecem de várias formas um apoio, uma assistividade para esse tipo de caso, como acontece em vários orfanatos dirigidos pela Igreja Católica, que a maioria dos conservadores vou colocar que são católicos, ou são cristãos, mas, tipo, isso nem vem ao caso agora. E essa afirmação dele ainda não seria legítima, tipo, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho que manter uma pessoa viva. Eu só preciso garantir que ela não morra, tá ligado? De uma maneira voluntária, tá ligado? Tipo, estão querendo matar alguém, tá ligado? Tipo, se não for assassinato, eu acho que não. Mas sei lá, eu tô tentando escrever o pensamento de uma pessoa que não sou eu. Acho que seria interessante trazer um conservador pra fazer um debate, hein? Não, mas com certeza, esse argumento contra o aborto, de que o direito à vida e o direito à propriedade privada e o direito à possibilidade de direito do nascituro, é um argumento que resolve, né, mano? Tipo assim, a vida do nascituro é sempre mais importante, tá ligado? É absoluto, né? É uma coisa absoluta. Mas... Oi. Não, eu só ia falar, é que é a mesma ligação do direito de qualquer pessoa que está sendo sofrendo um estado de tutoria por outra pessoa, que ainda não é emancipada de seus direitos. A gente pode colocar nessa condição a pessoas com deficiência mental, ou pessoas que não têm capacidade para tomar decisões ainda por uma questão de idade, ou o próprio nascituro. Uma criança, por exemplo, ela tem seus direitos, e ela só não pode exercê-los, porque ela não tem capacidade para isso. Mas ela tem o potencial de exercê-los no futuro, mesmo que isso nunca chegue um dia. Isso é tão louco, né? Mas a gente tá falando merda aqui, né? Não é preciso. É porque não é como se o nível. É porque não é como se o nível de transgressão de direito, em um caso de interrupção da vida de um feto, seria igualado a um caso da vida de um adulto de 30 anos, tá ligado? Ou de uma criança. É diferente, não é? Não. Se a gente considera que eles fazem parte da mesma classe ôntica e que eles têm um potencial de direitos, definitivamente é a mesma coisa. Por isso que um conservador defende isso de maneira tão ferrenha. E ele não chama de aborto, ele chama de assassinato. Porque você está falando de direitos, e direitos são absolutos. Uma pessoa com deficiência morre, uma pessoa que não exerce os direitos, uma pessoa que é tutoriada, que tem a tutoria de alguém, e uma pessoa capaz sofre assassinato, continua sendo assassinato. Eu acho que é a visão absoluta das coisas. É a visão da ética, certo? Certo. É porque classes ônticas têm... elas não... Eu tô usando esse termo, velho, mas eu nem... Ó, tô usando essa ligação aqui pelo que eu lembro, mas ó... Não, sim, é porque classes... por exemplo, o ser humano seria uma classe ontológica. Sim, mas, ontológica. Ontológico. Ontico, eu não lembro o que é em relação a ontico. Puta, era ontológico que eu queria falar. Eu falei ontico o podcast inteiro, né? Puta que pariu. Mas era ontológico. Eu sabia que eu tava esquecendo. Eu conversei contigo uma vez com esse termo e eu esqueci. Mas faz tempo, lembra? A gente tava na faculdade ainda, de noite. É o tal do Heideggerzinho. Isso, foi quando a gente tava comentando sobre Heidegger, inclusive. Sim, e aí, por exemplo, o termo ontológico, o ser humano, como por exemplo, dentro dessa categoria ontológica, não é uma categoria homogênea em toda a sua duração, porque a duração dessa categoria tem aspectos específicos no tempo, por exemplo. Então, tipo, o início da expressão real de uma categoria ôntica seria a fecundação.
E aí, tipo, o direito de vida, tipo, é igual a gente, é porque eu não fiquei, não, o nascituro tem direito, ele tem direito ou ele tem possibilidade de direito? Bom, se ele tem a possibilidade de direito, ele tem o direito. A mesma coisa que uma criança. Se ela não exerce ainda seu direito de capacidade de tomar decisões por si própria, sobre o seu próprio corpo, não quer dizer que ela não tem esse direito, sabe? Seria a mesma coisa aplicada ao nascituro. Não quer dizer que, porque ele não possa exercer seu direito de propriedade ou defendê-lo, que ele não tenha. Então ele tem o direito, tecnicamente. Ele tem o direito à possibilidade do direito. Por essa visão. Oi? Ele tem o direito à possibilidade de direito. Não, ele tem a possibilidade de exercê-lo. Eu acho que a possibilidade, eu falei ao direito. Eu falei errado, seria ao exercê-lo. Porque o direito ele tem, é algo absoluto, sabe? Pelo menos por essa visão da ética. Cara, eu tinha que ter preparado o tema pra isso, a gente ia falar de outra coisa, a gente tá falando de aborto, caralho. Senão eu tinha lido isso antes pra poder comentar também. Interessante. E, cara, já tá dando 1h07 de gravação aqui do nosso podcast. Acho que pro primeiro episódio tá muito bom. Sei que você quer falar mais alguma coisa, assim, acho pra finalizar, porque senão vai ficar muito grande e a gente tem muita coisa pra falar e a gente pode já aproveitar no embalo e gravar um novo episódio, tá ligado? Eu tô... É nisso que eu tô pensando em produção, velho, produção. A gente só continua falando aí e grava um novo. Cara, nossa, a gente falou por muito tempo. Tô, velho. A gente tá gravando há mais de 1 hora já. Eu acho que eu quero terminar em... Eu não estou totalmente convencido em relação à semelhança em magnitude não estou convencido em relação à magnitude ser a mesma em transgressões de direitos a certas categorias ônticas em circunstâncias ontológicas em circunstâncias diferentes. Então, tipo assim, um aborto numa fase de gestação inicial, onde o feto não se desenvolveu praticamente nada, tipo, é diferente de um assassinato, tá ligado? De um cara de 20 anos. Não é a mesma coisa. Tipo, é a mesma coisa até um certo ponto, tá ligado? Tipo, é por isso que eu falo que categorias podem ser verdadeiras na contramão, ao mesmo tempo, simultaneamente, e gerar paradoxos, tá ligado? Tipo, exatamente por isso que paradoxos existem. Tipo, eu acho que paradoxos são a prova de que categorias podem ser verdadeiras na contramão, e isso gera confusão pro caralho, velho. Inclusive, tem um podcast sobre paradoxo, vai sair do forno logo em seguida desse. Nossa, eu tava lendo de um médico, esqueci o nome do médico agora, Max, não lembro. Caralho, traz esse livro pra gente, mano. Vamos levar isso pro debate. Vai ser legal. Mas, mano, cara, eu vou falar um bagulho pra você, sério, velho. Tipo assim, você tem uma capacidade de exposição de ideias que eu invejo, mano. Na moral, velho. É louco, tipo, velho. Eu que te invejo, pô. Você que fala bem pra caralho essas palavras tuas. Mano, olha como você desenvolveu a argumentação dos caras, velho. Os caras é foda, mano. Hofbard e Roupa são brabos. Tipo assim, eles ficariam orgulhosos de ver você desenvolvendo, entendeu? Isso é legal, cara. Isso é muito legal. Nossa, cara, isso é foda. Isso porque a gente tava falando no começo do podcast sobre qualidade da informação. E a gente acabou de fazer um produto da informação centralizada com uma certa qualidade. De coisas que as pessoas não veem no mainstream. Sim. E tudo isso porque a gente tá trabalhando em conjunto pra fazer essa merda, cara. Eu queria falar uma curiosidade. O Ropa, ele faz aniversário no mesmo dia que ele. Mesmo dia do mesmo mês. Sem zoeira, é verdade. Você me contou. Ele comemora aniversário, eu comemoro também. É a coisa mais louca pra mim. Muito legal, cara, na moral. Eu queria em vida poder ver ele um dia, de verdade. Mas eu acho que, puta, tá foda, cara. Já tem 80, né? Eu tô aqui. Ou tem 70? Puta, ele é velhão, mano. Com todo respeito, senhor Ropa.
É muito foda, tipo, tem vários vídeos dele lecionando, cara, no YouTube, é muito fera, velho. Ter contato, tipo, poder ouvir esses caras, tá ligado, velho? Um dia o nosso podcast vai nos levar pra caras tão importantes quanto ele. Mano, tipo assim, ai, cara, que legal, velho. Será que ele aceitaria participar do nosso podcast? Puta, ele vai falar inglês com aquele sotaque dele, vai ser legal, só que eu vou ter que aprender primeiro, né? Eu falo inglês razoavelmente bem. Vamos mandar um e-mail pra ele, que aí a gente descobre se ele vai aceitar ou não. E aí eu traduzo na hora, tá ligado? Que ele for falar. Beleza. Não, o pior é que não é isso, é a ligação internacional com o sotaque dele verdade. de inglês. Aí vai ser, ó. Aí vai ser foda. Porque o inglês, o cara falando, eu até pego, mas com sotaque, sem legenda, pra mim fica foda, verso. Vai ser legenda pra nós, você vai falando, vai traduzindo, eu vou concordando com tudo que ele falar, porque é o Ropa, né? E, ó... Não. Mentira, aqui a gente tem senso crítico, meu amigo. Tem, filho, tem senso crítico. Pessoas aleatórias da internet. É isso. Esse foi o primeiro episódio do Sem Tempo Podcast. Você quer mandar um recado pra alguém, Gabriel? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Eu imagino que não deve ter sido uma tarefa. Não sei, mano. Parabéns, cara, por ter chegado aqui. Porque a gente ficou brisando por muito tempo e conversando sobre as coisas que a gente gosta de conversar. E foi o brabo, cara. Tipo, vamos fazer outros. E até a próxima, galera. E eu queria deixar um último comentário aqui. Chegamos à privada do podcast, agora quem dá descarga nas merdas que a gente falou, e você pode contribuir com isso, porque eu vou deixar na descrição um e-mail para você poder enviar pra gente questões, para você poder enviar pra gente relatos ou temas de vídeos. E se você quiser deixar isso também nos comentários, fique à vontade. O nosso podcast é o seu podcast, toca o hino da União Soviética agora. E é isso, cara. Esse é o Sem Tempo Podcast.